Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Em 1999, o Brasil viveu um dos momentos mais tensos da sua economia. O dólar disparava. O mercado estava nervoso. O real perdia força. Investidores entravam em pânico. E, no meio dessa tempestade, um banco pequeno virou o centro de um escândalo nacional. Seu nome era Banco Maca. Para a maioria dos brasileiros, esse banco era quase desconhecido. Não era uma marca popular. Não estava no dia a dia das famílias. Não tinha a força de um Bradesco, Itaú ou Banco do Brasil. Mas, nos bastidores do mercado financeiro, o Maca fazia apostas enormes. Apostas ligadas ao dólar. Apostas arriscadas. Apostas que poderiam destruir o banco se o câmbio saísse do controle. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o real sofreu uma forte desvalorização, o Banco Maca ficou exposto. A conta era grande demais. O risco era alto demais. E o banco não tinha força para aguentar sozinho. Foi então que o Banco Central entrou em cena. E a pergunta que tomou conta do país foi simples. Por que um banco privado recebeu ajuda em uma operação que gerou prejuízo bilionário? Essa é a história do Banco Maca. O banco que apostou errado no dólar. Mas transformou sua queda em um escândalo político e financeiro. Para entender o caso, é preciso voltar ao Brasil dos anos 90. O Plano Real tinha controlado a inflação. Depois de anos de preços subindo todos os dias, o país finalmente respirava. O real parecia forte. O dólar era controlado. E muita gente acreditava que aquela estabilidade duraria. Mas havia pressão. O Brasil gastava reservas para defender o câmbio. Crises internacionais assustavam investidores. A Ásia tinha enfrentado turbulência. A Rússia também. E o mercado começou a desconfiar se o Brasil conseguiria manter o real valorizado. No começo de 1999, a pressão ficou insustentável. O dólar começou a subir. O governo abandonou o antigo modelo de controle cambial. E o real desvalorizou rapidamente. Para empresas e bancos que estavam preparados para a alta do dólar, isso podia ser oportunidade. Mas para quem apostava contra essa alta, era desastre. O Banco Maca estava nesse grupo. O banco tinha assumido posições muito arriscadas no mercado futuro de dólar. Em palavras simples, era como se estivesse apostando que o dólar não subiria tanto. Mas o dólar subiu. E quando subiu, o prejuízo apareceu de uma vez. O Maca não tinha patrimônio suficiente para cobrir a perda. O banco estava praticamente insolvente. Ou seja, sem condições de honrar seus compromissos. Em uma situação normal, um banco nessa condição poderia ser liquidado. Mas o caso aconteceu em um momento muito delicado. O mercado inteiro estava nervoso. O Banco Central dizia temer uma crise maior. A justificativa era evitar contaminação no sistema financeiro. Mas a operação escolhida virou motivo de revolta. O Banco Central realizou operações envolvendo contratos de dólar com o Banco Maca e também com o Fonte Sindão. O problema é que, segundo críticas e investigações, essas operações teriam beneficiado bancos específicos. Na prática, o Banco Central assumiu parte do prejuízo que poderia ter ficado com essas instituições. E o custo para os cofres públicos foi gigantesco. Relatório no Senado apontou prejuízo estimado de 1 bilhão e 570 milhões de reais. Um valor absurdo. E a pergunta era inevitável. Se um cidadão comum perde dinheiro, ninguém aparece para salvá-lo. Se uma pequena empresa quebra, ela enfrenta a própria queda. Então por que bancos privados receberam esse tipo de socorro? Foi isso que transformou o caso Maca em escândalo. Não era apenas uma operação financeira difícil de entender. Era a sensação de que alguns poderosos tinham recebido tratamento especial. O dono do Banco Maca era Salvatore Quecciola. Ele ficou conhecido como o personagem central do caso. Um banqueiro que apostou alto. Perdeu. Pediu ajuda. E depois virou símbolo de um dos maiores escândalos financeiros do Brasil. As investigações também atingiram nomes importantes do Banco Central. O caso envolveu discussões sobre peculato, gestão fraudulenta, tráfico de influência e favorecimento. A CPI investigou a operação. O Ministério Público atuou. A Justiça condenou envolvidos. E o caso se arrastou por anos. Quecciola chegou a ser condenado. Depois fugiu do Brasil. Foi preso no exterior. E voltou ao país para cumprir pena. A história tinha todos os elementos de um thriller financeiro. Dólar disparando. Banco quebrando. Socorro público. Políticos pressionados. Banqueiro famoso.
fuga internacional, prisão e uma conta bilionária. Mas o ponto mais importante é a lição por trás do escândalo. O Banco Marca mostra como o mercado financeiro pode ser perigoso quando o risco privado vira prejuízo público. Porque o banco fez uma aposta. Essa aposta era dele. O lucro, se viesse, seria privado. Mas quando veio a perda, a discussão passou a envolver dinheiro público. Essa é a parte que revolta. No mundo financeiro, alguns jogadores assumem riscos enormes. Enquanto tudo dá certo, eles parecem gênios. Quando dá errado, dizem que a queda deles pode ameaçar o sistema inteiro. E aí surge a frase perigosa: é grande demais para quebrar. Ou, neste caso, importante demais para deixar cair. Mas quando o Estado salva alguns e deixa outros quebrarem, a confiança do público é abalada. Porque parece que existem dois mercados. Um para pessoas comuns. E outro para quem tem acesso aos corredores do poder. O caso Marca também mostra o perigo da alavancagem. A alavancagem é quando alguém assume uma posição muito maior do que o próprio capital permitiria. Quando dá certo, o ganho parece enorme. Mas quando dá errado, a destruição é rápida. O Marca tinha uma exposição muito maior do que sua capacidade de absorver perdas. Ou seja, se o dólar subisse forte, o banco não aguentaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse é um alerta para qualquer investidor. Risco pequeno pode virar risco mortal quando existe alavancagem. A pessoa olha apenas para o possível ganho. Mas esquece de perguntar: e se der errado? Quanto posso perder? Consigo sobreviver ao pior cenário? O Banco Marca não sobreviveu. E o Brasil inteiro acabou discutindo a conta. O escândalo também deixou uma marca sobre o Banco Central. A autoridade monetária existe para proteger a moeda e o sistema financeiro. Em momentos de crise, ela pode precisar agir rápido. Mas agir rápido não significa agir sem transparência. Quando uma decisão envolve bilhões, o país precisa entender por quê. Quem foi beneficiado? Qual era o risco real? Havia outras alternativas. O prejuízo era inevitável. Ou foi um socorro direcionado demais? Essas perguntas fizeram o caso durar anos na memória pública. E é por isso que o Banco Marca ainda é lembrado. Não pelo tamanho do banco, mas pelo tamanho da polêmica. Ele não era uma instituição gigante. Mas sua queda expôs uma rachadura enorme no sistema. Mostrou como decisões tomadas em poucos dias podem gerar consequências bilionárias. Mostrou como o mercado financeiro pode ser opaco para a população. E mostrou como a linha entre salvar o sistema e salvar amigos pode parecer perigosa demais. No fim, o Banco Marca virou símbolo de uma pergunta incômoda. Quando o mercado ganha, quem fica com o lucro? E quando o mercado perde, quem paga a conta? No caso Marca, muita gente sentiu que a conta sobrou para o país. Essa história não é apenas sobre um banco que apostou errado. É sobre privilégio, risco, poder, dólar, política e confiança. O Marca apostou contra a tempestade. Mas quando a tempestade veio, tentou se proteger debaixo do guarda-chuva do Banco Central. E o Brasil nunca esqueceu o preço dessa proteção. A lição é simples. No mercado financeiro, quem assume risco precisa estar preparado para perder. Porque quando o lucro é privado, o prejuízo também deveria ser. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.